Vamos começar essa manhã fazendo uma oração ao nosso Deus, agradecendo pela semana. E que nesses minutinhos de oração, peça a Deus para vir à sua mente motivos que a gente tem para agradecer. De coisas que aconteceram com a gente essa semana, de coisas que o Senhor nos deu. Vamos orar? Senhor Deus, grandioso Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque a parar aqui esses minutinhos para refletir, percebemos que o Senhor cuidou de nós a cada dia dessa semana que finalizou, Pai. O Senhor nos deu sustento, livramento do mal. O Senhor guardou a nossa casa, Pai. O Senhor guardou a nossa saúde, Senhor. E o Senhor nos trouxe aqui, Pai, para adorarmos como família, como povo, para ouvirmos da Tua palavra, Senhor. Então, nós te agradecemos por essa oportunidade, Senhor. Pedimos também que o Senhor fale aos nossos corações. Que o nosso coração seja sensível ao Teu toque, à Tua voz. Que no nosso coração haja espaço para que a Tua palavra cresça, Senhor, e domine todo o nosso ser. Essa oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos abrir em Ruth, capítulo 1. Ruth, capítulo 1. Isso, Ruth. Primeiro capítulo do livro de Ruth. Amém? Todos encontraram Ruth, capítulo 1. Nós leremos a partir do versículo 9. Ruth, capítulo 1, a partir do versículo 9. Vamos ler? O Senhor vos sejais felizes, cada uma em casa de seu marido, e beijou-as. Elas, porém, choraram em voz alta, e lhe disseram: Não, iremos contigo a teu povo. Porém, Noemi disse: Voltai, minhas filhas, por que ireis comigo? Tenho eu ainda ao ventre filhos, para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que à noite tivesse marido e houvesse filhos, esperar-o-eis até que viessem a ser grandes? Abster-vos-eis de tomar-vos marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amargura o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então de novo choraram em voz alta. Orfa, com um beijo, se despediu da sua sogra. Porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: Eis que a tua cunhada voltou ao teu povo e aos seus deuses. Também tu volta, após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: Não lutes para que te deixes, e não me obrigue a não seguir ti. Porque aonde quer que fores, irei eu, e aonde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Irmãos, recapitulando um pouco esse texto que a gente acabou de ler, né? Aqui é um momento onde Noemi se despede das suas noras. Estava acontecendo uma grande fome ali na região onde elas estavam, e Noemi decide retornar para a região de onde vinha, né? E nesse momento ela se despede das suas noras, porque Noemi havia perdido o marido na guerra e os 2 filhos. Então elas estavam as 3 viúvas. E Noemi decide voltar, porque elas estavam ali passando por um momento de necessidade. E a gente tem aqui esse diálogo, onde a gente percebe, né, que as noras de Noemi não gostariam de deixá-la. E aí uma delas acaba concordando e voltando para a casa dos pais. E a gente tem essa declaração de Ruth, que diz que iria com a Noemi aonde ela fosse. E o mais importante para mim é essa parte final, onde ela fala: o teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Não sei se os irmãos se recordam, mas as noras de Noemi não faziam parte do povo de Deus, né? Eles foram para uma região distante, também por uma fome, eles acabam indo para uma outra região. E lá os filhos de Noemi se casam com 2 mulheres que não faziam parte do povo de Deus. Mas aqui a gente tem essa declaração de Ruth. E eu fiquei pensando nessa declaração. Claro que a gente percebe aqui que existia muito amor entre elas. Elas muito provavelmente, né, amavam Noemi, tinham uma relação muito boa. Mas eu acho que vai além disso. Ruth não diz apenas: eu vou porque eu te amo, Noemi, porque você é minha família e eu não quero te deixar.
ela não faz essa declaração apenas por essa parte. Ela fala também da fé de Noemi e do Deus que Noemi seguia. E eu fico pensando no impacto que Noemi e a sua família, mas aqui mais especificamente Noemi, porque ela faz essa declaração diretamente para ela, teve na vida de Ruth, de uma pessoa que, a primeiro momento, não fazia parte do povo de Deus, mas ainda assim faz uma declaração. A gente pode pensar que Noemi teve um impacto de fé na vida de Ruth muito positivo, que o testemunho que Noemi deu para a vida dessa moça foi algo que transmitiu a palavra de Deus para ela. Foi algo que testemunhou sobre a sua fé de uma maneira que essa moça se impactou e também fez a decisão de seguir esse mesmo Deus. E eu fico pensando nas nossas vidas hoje. Como a gente tem usado a nossa influência, o nosso testemunho, para impactar a vida daquelas pessoas que nos seguem, aquelas pessoas que estão no nosso caminho, aquelas pessoas que convivem com a gente. É claro que a gente sabe que o converter do coração depende somente de Deus. A gente não tem o poder de converter o coração de ninguém, somente o Espírito Santo é que faz isso, mas nós temos o poder de testemunhar da palavra. Nós temos o poder de falar da palavra, não só com palavras, mas da forma como a gente vive. Queria trazer os irmãos de novo a refletir isso. Ruth não conhecia a palavra de Deus. Ela conheceu através da família de Noemi. E esse testemunho foi tão bom que ela teve esse interesse de se render também a esse Deus. Como tem sido nossos testemunhos, irmãos? Como nós temos vivido a nossa fé com aqueles que estão próximos de nós e que ainda não conhecem a palavra? A gente, de fato, tem vivido de uma forma que as nossas ações e reações evidenciam o Deus que a gente segue, de uma forma que essas pessoas possam se sentir tão comovidas a também querer conhecer esse Deus, a também querer experimentar das coisas que a gente vive. Noemi é um grande exemplo disso para a gente. Nós precisamos ter um impacto, não de conversão, porque a gente sabe que não é esse o nosso poder, mas de transmitir a palavra de Deus através da nossa vida. A pregação do Evangelho é muito importante que a gente fale verbalmente quem é o Deus que seguimos, quais são as leis que nós acreditamos, que preguemos a palavra, mas a vida, viver aquilo que Deus tem nos chamado para viver, também é muito importante. Porque não de nada vale a gente contar do que acreditamos se a gente não vive o que acreditamos. Então que o Senhor trabalhe o nosso coração, que o Senhor nos ajude a viver aquilo que nosso Deus é, a transmitir para as pessoas aquilo que Deus tem tocado e falado nos nossos corações. Deus nos capacite a cada vida também ter esse impacto. Até pessoas que olhem para a gente e falem, não, eu quero ir também pelo caminho que você vai. Eu quero ir também com esse caminho desse Deus que você segue. Por entender que esse é o melhor caminho, porque eu vejo isso na sua vida. Que eu vejo os exemplos no seu dia a dia. Então que o Senhor nos ajude no nosso trabalho, na nossa família, com os nossos vizinhos, em todas as nossas relações. Que a nossa vida seja uma grande pregação do Evangelho a cada dia. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, meu Deus e Pai, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor nos ajude, Senhor. Nos ajude a ter intrepidez de falar da Tua palavra, de abrir a nossa boca, Senhor. De anunciar o Evangelho para aqueles que ainda não te conhecem. Nos ajude, Senhor, a contar de tudo que temos aprendido, mas nos ajude também a viver, Senhor. Trabalhe o nosso caráter, Deus. Trabalhe o nosso coração duro, muitas vezes, em tantas áreas, Senhor. Nos ajude naquilo que ainda não temos dado o testemunho correto, não temos tido a posição correta que precisávamos ter, ó Pai. Nos capacite a cada dia a viver a Tua palavra, a Tua verdade. Que a Tua palavra arda em nosso coração de uma tal forma que a gente não consiga viver de outra maneira, Senhor. Trabalhe o nosso coração a cada dia mais, Deus, para que outras pessoas possam ver em nós a Tua palavra, Senhor. Possam ver em nós exemplos, ó Deus. Possam ver em nós inspiração para Te conhecer, para Te seguir, ó Pai. Entregar também a sua vida a Ti, ó Deus. Essa oração que fazemos, ó Deus, e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos louvar a Deus cantando o cântico Reina em Mim.
essa é uma oração que fazemos, né? Então, eu até brinquei quando eu escolhi a música aqui, né? É uma oração que eu estou pedindo, Senhor, reine em mim, porque se o Senhor não reinar, corre o risco de eu reinar, e aí atrapalha tudo, né? Então, essa é a música, a oração cantada que nós iremos fazer nesses irmãos. Vamos lá cantar, irmãos? Senhor, é digno de todo louvor, de toda adoração, de alegria, de coração, de gratidão. Parece que hoje vai ter festa, né? Vai. Pode assentar, irmãos, e vamos então cada um partirmos para a nossa classe, teremos aqui o estudo da palavra e também nas demais classes. As crianças poderão ir para a classe, jovens. Hoje, no final da nossa escola dominical, nós iremos receber o Davi, né? Aí eu vou, no finalzinho, nós vamos chamar os jovens para voltarem, né? Para participarem aqui do batismo, tá? Irmãos, nós gostaríamos de pedir as orações dos irmãos a favor de algumas pessoas que estão enfermas, outras que estão lutadas. Hoje, agora de manhã, está acontecendo o ofício fúnebre do filho do reverendo Valdir. O reverendo Valdir, pastor da segunda igreja aqui, presbiteriana. O filho dele faleceu ontem, em São Maurício, está sendo enterrado agora de manhã. Nós estivemos lá já no velório, e está sendo sepultado agora, nessa manhã. Pedi ao Senhor que conforte o coração deles, né, dos pais, né, assim, enterrar pai e mãe é a ordem natural das coisas, né, mas enterrar filho, né, não é coisa natural, né? Então é muito difícil para os pais e, né, Deus nos livre disso, né, e nos dê graça, misericórdia, né? E também para a gente orar e abençoar os nossos irmãos lá que estão sofrendo nessa hora, né?
Nós temos gratidão a Deus. Nosso irmão Ronaldo Toledo está fazendo aniversário hoje. Vaninha também, Vaninha Vieira, esposa do presbítero Nilton, também está fazendo aniversário hoje. Nós vamos agradecer o Senhor também, né? Então vamos orar? Vamos. Pai, nós queremos, Senhor, em nome de Jesus, te agradecer, Pai, por tua bondade, a tua misericórdia na nossa vida. Queremos, Senhor, te louvar por tudo que o Senhor tem feito, ó Deus, para cada um de nós e em cada um de nós. E nessa manhã, Senhor, nós queremos lembrar mais uma vez dos nossos irmãos que estão sofrendo, Pai, que eles estão enfermos, fazendo tratamento, Senhor. Tu possas estar visitando-os agora com graça, com misericórdia. Ó Deus, abençoa também, Senhor, a família do reverendo Valdir nessa hora, Senhor. Alivia a dor, ó Deus, a angústia do coração. Derrama, Senhor, tua paz, o teu consolo no coração deles. Também queremos, Senhor, nessa manhã nos alegrar com os nossos irmãos que estão completando mais um ano de vida. Senhor, abençoa a vida do Ronaldo, do Vaninha, coloca sobre eles, ó Deus, a tua graça, para que eles completem muitos e muitos anos ainda de vida. Te agradecemos, Senhor, por tudo, Pai, que o Senhor tem feito na vida deles. E te louvamos, Senhor, e oramos em nome de Jesus. Amém. Nós temos um irmão nos visitando, né? Vi que ele ficasse em pé, né? Senhor José Carlos, ele é irmão do reverendo Oscar Butileiro, José Carlos Butileiro, né? Pastor Oscar, ele teve num período que esteve aqui em Sete Lagoas, ele esteve dando assistência pastoral aqui nessa igreja, um tempo atrás, bem tempo atrás. Nós somos colegas de ministério lá no Triângulo Mineiro, na região do Alto Paranaíba. Quando ele foi pastor em Araxá, nós estivemos juntos, né? Ele está onde agora, irmão? Desterro de Minas. Desterro de Minas, Pois transmita o nosso abraço, tá? Okay. Seja bem-vindo, Jesus abençoe aqui no nosso meio, viu? Ele está morando aqui pertinho e vai estar conosco, né? Graças a Deus, né? O Senhor abençoe a sua vida. Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor. Nós estamos estudando o livro de Apocalipse. Hoje nós leremos no capítulo 2, a partir do verso 9, aliás, a partir do verso 8, até o versículo de número 11. Apocalipse, capítulo de número 2, nós leremos do verso 8 até o versículo de número 11. Nós estaremos estudando sobre a carta à igreja de Esmirna. Esmirna, hoje é Esmir, uma cidade dessa época, né? A mesma cidade que permaneceu, tem um nome hoje diferente, que é a região hoje na Turquia, né? Perto do mar, né? E é uma cidade importante hoje ainda, tem mais ou menos cerca de 2 milhões de habitantes, cidade grande, né? Hoje na Turquia. Versículo 8 em diante diz assim: ao anjo da igreja em Esmirna escreve: essas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para seres postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Que Deus abençoe o texto que nós lemos para a nossa edificação. Irmãos, nós vamos falar hoje na carta sobre essa igreja, né? A igreja de Esmirna. E aí há uma declaração aí de Jesus para essa igreja, dizendo para que a igreja permaneça fiel até a morte, né? Ser fiel até a morte. Quando a gente lê essa expressão, a tendência que nós temos de pensar é que Jesus está falando para a igreja para ela perseverar até o dia em que Deus levar os irmãos da igreja, né? Mas vamos lembrar, irmãos, a carta não é dirigida à pessoa, mas a carta é dirigida à igreja, né? Então,
aqui o Senhor não está falando de perseverança, mas está falando o seguinte, que a igreja precisa estar disposta a viver e morrer por Cristo. Então, ser fiel até a morte aqui, ele está dizendo assim, não importa o que acontecer, vocês estejam dispostos a entregar a vida de vocês por mim. Jesus está dizendo. Então, sendo fiel até mesmo na morte. E aí ele faz uma promessa: dar-te-ei a coroa da vida. Nós vamos falar sobre isso também e vamos pensar hoje sobre ser fiel até a morte. É a carta de Jesus escrita a essa igreja. Quero só recapitular. Lembra? Nós dissemos o seguinte, que as 7 cartas, elas foram endereçadas às 7 cidades da Ásia Menor. Mas elas não foram endereçadas apenas a essas 7 igrejas, né? Essas 7 cidades. A carta foi escrita, as cartas foram escritas e endereçadas a todas as igrejas em todo o tempo, né? Em todo o período, desde esse período em que a carta foi escrita até a volta de Cristo. Então, as 7 igrejas, como nós falamos que o 7 tem o sentido de completo, né? De plenitude, então de inteireza, então as igrejas representam, essas 7 igrejas representam todas as igrejas, em todo o tempo, né? Em todo o tempo em que a igreja permanecer aqui no mundo. Então nós veremos que em cada carta que Jesus enviou à igreja, cada carta dessa contém coisas da igreja dos dias atuais. Então nós temos na igreja, nos dias atuais, coisas que estão sendo reveladas e direcionadas aqui por Cristo a essa igreja. Então, quando ele falou da igreja de Éfeso, o ponto-chave, o ponto importante é o cuidado com o esfriamento. Lembra? Nós falamos isso na semana passada. Então, tem pessoas dentro da igreja na atualidade se esfriando na fé? Tem. Então, a igreja foi direcionada, a carta foi direcionada à igreja dos dias atuais, advertindo os irmãos a não esfriarem na fé, a renovarem o compromisso do primeiro amor. Essa foi a carta de Éfeso. Nessa carta que nós estamos lendo hoje, estamos estudando hoje, a tônica, o ponto central é a fidelidade da igreja. Então, por isso, Jesus está falando, olha, a carta é endereçada aos irmãos de todos os tempos, mas especialmente a nós nos nossos dias de hoje, a igreja dos dias de hoje, Jesus dizendo, ser fiel. Então essa é a mensagem, ser fiel, e fiel até o ponto de morrer por Cristo. É o que nós estamos pensando aqui. Mas o que a igreja pode fazer para ser fiel? Então nós vamos ver algumas coisas importantes aqui nessa carta, que era da igreja da atualidade, lá da época, né? na época que Jesus escreveu, e é para a nossa igreja dos dias de hoje. Então vamos pensar. Primeira coisa, irmãos, essa igreja, ela tem uma marca muito importante na cidade onde ela estava. A cidade de Esmirna na verdade, ela disputava com Éfeso para saber qual das duas cidades eram mais importantes para o Império Romano, né? Essa cidade ela foi destruída, né, e totalmente reedificada 2 vezes. Foi destruída devido ao chão e foi reedificada novamente, e cada vez que a cidade foi reedificada, a beleza e a pujança da cidade era maior ainda. Então era uma cidade extremamente rica, uma cidade suntuosa. Havia um monte naquela cidade, um monte muito alto, onde havia templos dedicados a quase todos os deuses do grego, né, do panteão grego, né? Apolo, né? A Afrodite, Artemis, cada deus desse existia um templo, e cada templo mais suntuoso que o outro. Então era uma cidade extremamente rica. Havia nessa cidade também um porto, que era o principal porto da Ásia. Então o comércio era extremo, então por isso fazia da cidade uma cidade extremamente rica, né? E era uma cidade que tinha uma fidelidade muito grande ao Império Romano. Mesmo antes do Império dominar todo o mundo conhecido da época,
Esmirna já era aliada a Roma e já era fiel a Roma, né? Plínio diz que essa cidade era a cidade mais fiel ao Império Romano. Então era uma cidade extremamente fiel ao império que dominava na época. Então nós falamos de três coisas: uma cidade muito bonita, uma cidade viva, alegre, né? Tinha um estádio na cidade muito grande, onde os Jogos Olímpicos eram praticados, e os que ganhavam recebiam uma coroa de louros, e era colocado sobre a cabeça numa festa muito grande, né? E aí então nós começamos a entender por que Jesus falou isso aqui. Então vamos pensar, era uma cidade rica, mas tinha uma igreja pobre. Por isso Jesus diz: conheço a tua pobreza, viu? Então uma igreja pobre numa cidade rica, uma igreja que estava morrendo, os cristãos estavam morrendo, numa cidade que estava viva, atual, e que tinha sido morta, destruída, e agora estava ressuscitada, né? Ou seja, reedificada. Então quando Jesus fala assim, aquele que esteve morto e reviveu, Jesus estava pensando, e os habitantes da cidade compreenderam perfeitamente o que Jesus estava dizendo, porque a cidade havia sido destruída 2 vezes e reedificada. Então havia morrido e revivido. Jesus diz: aquele que esteve morto e reviveu. Uma cidade, irmãos, extremamente suntuosa, mas a igreja é uma igreja simples que vivia nessa cidade. Então tudo nessa cidade representava a igreja, né? Então era uma igreja que enfrentava a morte numa cidade que havia morrido e ressuscitado. Era uma igreja fiel a Cristo numa cidade fiel a Roma. Então era uma igreja dessa cidade, né, que Jesus disse ser fiel até a morte, onde os cristãos estavam morrendo cada dia pela perseguição, né? Então ser cristão em Esmirna, na cidade de Esmirna, era sinônimo de ser preso, morto, perseguido e espoliado. Por que a igreja era pobre? Porque toda vez que alguém se declarava cristão, a cidade, o governo da cidade ia e tomava os bens daquela pessoa. Então olha que coisa interessante. Então declarar-se cristão era ser perseguido, maltratado, espoliado, preso e morto. Então, para uma pessoa declarar-se cristão em Esmirna, tinha que ser verdadeiramente cristão e tinha que ser fiel. Então, por isso a declaração, ser fiel até a morte. Então, declarar cristão é dizer assim: eu vou morrer. E a cidade era acusada, a igreja, era acusada pelos cidadãos da cidade, tanto de gente de fora como de dentro da própria igreja. Então os de fora passaram a caluniar os cristãos. Aí eles eram caluniados de algumas coisas. Por exemplo, eles eram chamados de canibais, porque eles falavam que estavam reunindo para comer o corpo e beber o sangue de Cristo. Então eles diziam: aquele povo lá come carne humana. Estão dizendo que estão reunindo para comer o corpo e a carne, né, de um tal Jesus. Então olha, segundo, eles eram caluniados de serem infiéis ao império, de não serem patriotas. Por quê? Porque quando eles se convertiam, eles diziam que Cristo era Senhor e não César Senhor. Nessa cidade, irmãos, foi o primeiro templo erigido e a primeira templo em homenagem a Roma. E Tibério teve a primeira imagem de Tibério César como imperador colocado num templo e sendo cultuado nas cidades das colônias do Império. Foi a primeira cidade que fez isso. Então dizer-se cristão era dizer-se infiel a Roma. Então por isso eles eram caluniados de não serem patriotas, de serem desleais a Roma. Outra acusação que eles recebiam também é que eles eram
eles praticavam orgia, porque eles reuniam para festejar uma festa do amor. E eles diziam: nós temos uma festa do amor. E aí eles diziam que eles estavam reunindo para fazer orgia, né? Então, atacados pelos os de fora. Mas existia um grupo dentro da igreja que Jesus fala aqui que eles se declaravam judeus não sendo. Aqui é uma partezinha que eu queria dizer. Ele diz aqui: eles são antes sinagoga de Satanás. Quando Jesus fala isso aqui, Jesus estava pensando na oposição que os judeus estavam fazendo aos cristãos. Então, isso começou. Se você pegar lá em Atos dos Apóstolos, você verá que desde Atos 8 para frente, todo lugar onde uma igreja se estabelecia, os judeus iam atrás. Paulo chegou a dizer que os judeus eram como cães, que vinham perseguindo a igreja. Onde se estabelecia a igreja, eles vinham e perseguiam. Existiam os da circuncisão, que eram os judeus, lembram? Interessante, irmãos, né? Nós vamos fazer alguns adendos aqui, né, para a gente entender como que era a história. Dentro do grupo dos primeiros judeus cristãos, teve um grupo que eram os de Tiago. Tiago era irmão do Senhor Jesus, né? E ele passou depois de Atos 8, com a perseguição, né, que teve do imperador Cláudio aos cristãos em Jerusalém. Todos os cristãos, lembra, a igreja tinha mais de 5.000 pessoas em Jerusalém. E Atos 8 diz que todos, exceto os apóstolos, foram espalhados. E aonde eles iam falando da palavra do Senhor. Então iam nascendo igrejas, né? Então a perseguição aos cristãos de Jerusalém fez com que o evangelho se espalhasse para o resto do mundo. E aí ficou um grupo com Tiago de judeus cristãos. E eles foram chamados depois, mais tarde, de judaizantes, ou aqueles que eram da circuncisão. E eles começaram, depois que Paulo e Barnabé, e depois Paulo e Silas fundaram as igrejas, eles começaram a visitar as igrejas e tentando levar os primeiros cristãos, gentios convertidos, a praticarem o judaísmo. Aí eles diziam assim: olha, vocês precisam crer em Cristo, mas vocês precisam guardar a lei. Isso é a base do adventismo do sétimo dia. Então tem que guardar o sábado, tem que guardar a lei para que seja salvo. Paulo, quando escreveu a carta aos Gálatas, Paulo foi severo com a igreja dos Gálatas, né? Dizendo para eles o seguinte: olha, se vocês se deixarem circuncidar, vocês terão que guardar toda a lei, e Cristo de nada aproveita para vocês, porque esse grupo estava perseguindo a igreja. E agora aqui em Esmirna, Jesus diz que havia um grupo desses que se declaravam judeus. Ele diz: judeu não é aquele que é de nascimento, mas aquele que o é de coração. E Jesus diz, e Paulo diz que nem circuncisão nem incircuncisão é alguma coisa, mas é o ser crente em Cristo Jesus. Mas esses judeus que estavam aqui na igreja estavam perseguindo os cristãos da igreja e atacando os cristãos da igreja. E Cristo diz aqui no texto que nós vemos, diz assim: eles não são judeus, eles são sinagoga de Satanás. Olha aí, olha no versículo aí número 9, onde ele diz assim: conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Você, sim? A gente pode fazer um paralelo que circuncisão ou não, ou batismo ou não, dá na mesma. Tipo assim, pessoa batizando ou não, também ela pode crer e ser salva? Não, porque boa pergunta, viu? Obrigada. Nós vamos explicar isso para os irmãos. Todos nós tivemos no Velho Testamento, nós tivemos dois sacramentos, dois sacramentos no Velho Testamento. Quais eram eles? A Páscoa e a circuncisão, né?
Então, circuncisão era o sinal de pertencer ao povo de Deus. A Páscoa era o sinal de libertação. Então, todo crente no Velho Testamento, né, lá no Velho Testamento, praticou a circuncisão e celebrava a Páscoa. Quando Jesus veio, Jesus substituiu os dois. Então, Jesus substituiu a festa da Páscoa pela celebração da ceia e a circuncisão pelo batismo. Então, se é substituição, não perde o significado o novo. Qual que perdeu o significado? O que era temporário. Então, o que era temporário no Velho Testamento perdeu o significado. Então, por isso, hoje, nós não comemos a Páscoa mais. E hoje nós não praticamos mais a circuncisão. Em substituição, nós celebramos a ceia e recebemos o batismo. Então, o não ser batizado, né, não leva ninguém para o inferno. Mas quem não batiza está deixando de receber o sinal da fé. Então, o batismo é o quê? É um sinal visível de uma graça invisível no coração. Então, todo aquele que crê deve ser batizado, porque isso é a ordenança de Cristo, né? Então, é um sinal visível no corpo de uma graça invisível, por isso não pode ser desprezado, né? E a ceia, da mesma maneira, todo cristão deve receber e participar da ceia. Por quê? Porque Jesus disse que nós deveríamos fazer aquilo, né, até a sua volta. Então não perdeu o significado. Então não é uma regra, é um princípio. É um princípio. Porque regra por regra, né, uma pessoa pode receber um batismo e não ser crente. Pode participar da ceia, não ser um crente. E aí, pergunta, e tem algum valor? Para ele não, né? Porque como não é regra, né, como a coisa é um sentido espiritual, né, então é um princípio espiritual, então a pessoa que não é crente não vai receber. Tranquilo? Mas aí nós estamos falando dos judeus, né, que não são judeus. Então, de tempo em tempo essas coisas voltam, né? Hoje nós temos um grupo de cristãos judeus que são de nacionalidade ou herança judaica, que resolveram separar da igreja tradicional, normal, né? Nós temos hoje uma denominação de judeus de nacionalidade judaica ou de herança judaica, né? Lá na árvore genealógica deles, judaica, convertidos ao Evangelho e que formaram a igreja porque se acham que são merecedores de coisas especiais pelo fato de serem judeus. Então perdeu a visão que Paulo falou, né? Que judeu não é, o israelita não é aquele que é de nascimento, mas é aquele que é de coração. Mas tão sujo, né? E na época deles estava. Tá. Além disso, além dessa situação, Jesus fala de algumas coisas importantes aqui nessa carta. Primeira coisa que Jesus fala é da tribulação que eles estavam passando. Ele diz assim, ó, conheço a tua tribulação, né? E tribulação, irmãos, aqui no original, tem um sentido de aperto, de sufoco, de esmagamento. É como se a pessoa estivesse sendo esmagada, né? E aí nós podemos pensar em todas as formas que a igreja estava sofrendo tribulação, passando por tribulação. Então os crentes de Esmirna estavam sendo atacados, mortos, estavam sendo forçados a abandonar a fé em Deus. De uma só vez, lá desse monte, né, chamado Pagos, que era um monte muito alto, eles jogaram de uma vez só 1.200 cristãos lá do monte para serem mortos, né, na queda, 1.200. Noutra ocasião, mais 800 foram lançados lá de cima. Aí era simples, chegava e falava assim, você é cristão? Sou, então jogaram. Então era assim, né? E aí eles estavam passando por tudo isso. Agora, interessante, irmãos, porque a maior tribulação e agonia não é de quem estava sendo morto, era de quem estava ficando, né? Você sabe disso, né? Então, todos nós aqui já lemos
livro de John Bryan, do Peregrino, né? Acho que quase todos nós já lemos aqui. Na época, na Inglaterra, ele foi preso e quando preso, escreveu o livro, né? E falando do sofrimento. E diz a história que, enquanto ele estava preso, todos os dias, ele tinha uma filha de 12 anos, a filha era levada para a frente da janela da prisão, de onde ele podia ver, e os guardas abusavam da filha dele todos os dias, para que ele pudesse ver aquilo. E dizia para ele: nega sua fé, nega sua fé, e ele permaneceu fiel. Então, irmãos, a tribulação muitas vezes não é aquela que nós sofremos na carne, mas é aquela que nós sofremos na alma. A angústia e a dor de ver alguém que nós amamos, né, sofrendo, morrendo por causa do Evangelho, né? Até que ponto que a gente permanece fiel? De ver o diabo atacando os que são nossos e forçando-os a fazer coisas que não é da vontade de Deus e que vai trazer tristeza. Quantos irmãos que nós conhecemos que têm filhos aí entregue às vezes às drogas, à bebida, a vida pregressa. Quantos irmãos que nós temos na igreja, pais com filhos também doentes, passando por dificuldades que não têm muitas vezes solução aqui na terra, e os pais permanecerem fiéis a Cristo, né? E crendo no amor de Deus, o amor de Cristo por eles, mesmo vendo essas coisas afligindo a alma, o coração de cada um. Aí é a maior tribulação, é a maior dor. A gente vê alguém que a gente ama sofrendo e muitas vezes a gente não poder fazer nada. E a igreja estava passando por isso, irmãos, sofrendo por isso. A igreja dos nossos dias vive a mesma situação, irmãos, de ver quem nós amamos muitas vezes nas garras do maligno e não termos condição, de libertá-los. E o único meio que Deus deixou é nossos joelhos no chão, orando por eles, de ver às vezes situações afligindo nossas famílias, nossa casa, né? Essa é a maior tribulação que alguém pode passar. E a igreja estava vivendo isso, sofrendo isso, irmãos, passando por isso. Como amar, como entender o amor de Deus, em meio a uma perseguição, em meio a uma tribulação tão grande na nossa vida. Outra tribulação que eles estavam vivendo, irmãos, é a pobreza. E a Bíblia tem, aqui no Novo Testamento, tem duas palavras para a pobreza. Uma é pitocheia e a outra é penia. São duas palavras gregas. Essa primeira é uma pobreza assim, absoluta. É quando a pessoa não tem nada que comer, não tem nada para sobreviver. E a outra é uma pobreza em que a pessoa tem falta, carência das coisas, necessidade das coisas. A igreja aqui estava passando por essa primeira, porque havia gente na igreja que estava tão pobre que não tinha o que comer. E Jesus está dizendo assim: conheça a tua pobreza. Irmãos, quanta graça nós temos, né? Olha, pense, irmãos, todos nós já tomamos café hoje, né? Todos nós temos almoço garantido hoje, não temos? Quem não tiver pode almoçar comigo hoje, viu, irmãos? Lá em casa, graças a Deus, hoje tem, né? Almoço. Mas nenhum de nós passamos necessidade. Deus tem suprido em Cristo cada uma das nossas necessidades, não é? Isso é promessa dele. Mas, irmãos, isso é uma promessa de Deus, mas isso não é uma garantia de que nós não enfrentaremos isso, irmãos. O princípio é que Deus sustenta os seus. O meio de Deus sustentar os seus, isso nós não sabemos. Deus pode usar qualquer meio para sustentar, não é verdade? Mas isso não quer dizer que nós não passemos por dificuldade e luta, que nós não venhamos a passar, que não tem irmãos nossos passando por dificuldade, que às vezes tem irmãos nossos não tendo o que comer cada dia. Isso não é falta de cuidado de Deus, irmãos. Isso é a forma de Deus permitir que venha a tribulação para que Ele assista. Quando Ele diz assim, que no céu nós jamais passaremos fome,
Ele não está dizendo, irmãos, que nós não vamos ter necessidade de comer. Ele está dizendo assim, que toda a nossa necessidade será satisfeita por Deus. E aqui na terra, irmãos, muitas vezes Deus deixa servos de Deus passarem por dificuldade para que outros servos de Deus sejam liberais no dar, no suprir, no abençoar, para que a igreja se mova para atender às necessidades. Então Cristo supre as necessidades dos irmãos através de outros irmãos. Quando Paulo estava na prisão e escreveu a carta a Filipos, ele escreve agradecendo à igreja de Filipos por ter enviado um socorro para Paulo, porque Paulo estava passando necessidade, irmãos. Um servo de Deus como Paulo, passando necessidade na prisão. Ele diz assim: eu recebi tudo, estou farto, ele diz. E não porque eu procure donativo humano, porque ele falou, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto na riqueza, como na pobreza, como na fartura, como na escassez. Aí diz, tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, eu posso passar tudo isso naquele que me fortalece. Mas muitas vezes, irmãos, Deus permite que servos dele passem por tribulações, por falta das coisas, por pobreza, por necessidade, para que outros irmãos sejam tocados para tornar-se liberais e não se apegarem tanto à comida e à bebida e ao dinheiro, e poder suprir e atender as necessidades de outros irmãos. Calvino disse certa vez que Deus nos dá riqueza com dois propósitos. O primeiro delas é para que a gente não tenha que mendigar o pão, e a segunda é porque a gente possa atender aqueles que estão necessitados. Tereza? E muitas vezes também, né, pastor, aquele que está necessitado, Deus deixa ele passar aquela necessidade para ele poder ser humilde e também mostrar que ele está necessitado, porque muitas vezes Que precisa um dos outros. Porque muitas vezes a pessoa passa, ninguém quer lhe ajudar, mas também ele não tem Não- humildade não de compartilha. dizer. Não compartilha, né? Não Aí a gente não está precisando. tem. A gente às vezes nem sabe, né, Tereza, que a pessoa está passando. O rei Agur, lá no capítulo 30 de Provérbios, se não me engano, 30 ou 31 de Provérbios, ele faz uma oração a Deus e pede a Deus: Senhor, não me dê nem a riqueza nem a pobreza. Não me dê a riqueza para que eu não me envaideça e esqueça de ti, e nem me dê a pobreza para que eu venha mendigar o pão e desonrar o teu nome. Suficiente. Então a gente pode entender que muitas vezes Deus deixa a gente passar por necessidade para quebrar o orgulho da gente, né? Sim. Porque, igual Paulo falou, que quando estava colhendo as ofertas, ele falou, hoje nós temos a necessidade deles e futuramente ele pode suprir a sua. Dos outros. E ao mesmo tempo, irmãos, Paulo escreve a segunda carta aos Coríntios e fala na carta, porque a carta de Corinto, a segunda carta que Paulo escreveu, Paulo estava repreendendo a igreja, porque a igreja não pagava o salário de Paulo. Lembra? Paulo trabalhava fazendo tendas no período em que estava em Corinto. Aí ele disse: as minhas mãos supriram as minhas necessidades, Paulo disse. E aí quando ele escreve, ele diz assim: espoliei outras igrejas por vossa causa. Quer dizer, outras igrejas supriram o salário de Paulo, enquanto a igreja de Corinto não pagava o salário dele. Aí Paulo disse assim: nisso eu não vos louvo, nisso eu não vos louvo. Porque muitas vezes nosso coração se fecha para as necessidades das pessoas. Nosso coração está satisfeito com aquilo que nós estamos recebendo, irmãos. A igreja precisa muitas vezes passar por dificuldade para que a igreja passe a depender dos outros, para que os outros sejam liberais no dar, no ofertar, no ajudar. Então, quando um irmão vai para a cama, é para que outro seja despertado a dar assistência. Quando um irmão está passando por uma luta, é para que outro irmão seja despertado também para ajudar. E a igreja aqui estava passando por tribulação, e Jesus diz assim: eu conheço a sua tribulação e a sua pobreza. Era uma igreja pobre numa cidade rica, irmãos. Isso ainda faz mais diferença ainda, né? Onde vê tanta gente rica na cidade e a igreja vivendo, passando dificuldade e necessidade, né? Para que Deus não só quebrasse, né, a igreja, o coração da igreja, mas também tocasse no coração de outros para que também possam suprir, né? Para que a igreja dependesse de Deus
e para que os irmãos pudessem ser instrumento nas mãos de Deus. Os crentes também, irmãos, estavam sendo perseguidos, então a tribulação era perseguição. Os crentes estavam sendo desrespeitados na sua própria condição de pessoa, estavam sendo mortos, estavam sendo presos. Então, quando Jesus fala, eu conheço a tribulação de vocês, Jesus estava dizendo assim, olha, eu participo disso, porque eu estou no meio da igreja, e eu estou vendo tudo isso que os crentes estão passando, tudo que os crentes estão sofrendo. Como nós já dissemos aqui, eles foram acusados de canibais, de imorais, né? de divisor de famílias, porque alguns convertiam na casa e outros não. A igreja de Esmirna era uma igreja formada na maioria de servos, de escravos que se convertiam, e aí, por isso então, alguns convertiam dentro da casa e outros não dentro da casa, e aí a igreja está sendo acusada de divisora de famílias, colocando, porque uns iam adorar o imperador e outros vinham adorar Jesus, então, vivendo a prisão, a tribulação da prisão, e tudo isso estava acontecendo no meio da igreja. Agora, a igreja também pode ser fiel, irmãos, quando a igreja tem uma avaliação correta de si mesmo, então, olhando para si mesmo e tenha a visão correta. A igreja de Esmirna era pobre, a igreja de Laodiceia era rica, mas Jesus disse que ela é pobre. Agora, que coisa interessante, nas duas igrejas, uma diz que era pobre, e Jesus diz, mas tu és rica. Então, Esmirna era pobre, e Jesus diz, mas tu és rica. E Laodiceia, que nós vamos ver mais na frente, dizia que era rica e abastada, e Jesus disse que ela era pobre. Sabe por quê, irmãos? Porque riqueza e pobreza não é condição social aos olhos de Deus. Deus que é dono de tudo. Riqueza e pobreza é uma condição espiritual na vida da pessoa. Então, Jesus estava dizendo aqui que essa igreja que era pobre, ela tinha uma riqueza para com Deus, por causa da vida espiritual da igreja. E a igreja que era rica, e Jesus disse que era pobre, porque ela não tinha uma vida espiritual para com Deus. Então, não depende da condição social para que a gente seja rico para com Deus. Depende da nossa busca, do nosso entendimento das coisas de Deus, do nosso relacionamento com Cristo, do nosso serviço, do nosso trabalho cristão, porque quem vive o Evangelho aqui planta, não apenas aqui, mas planta na eternidade. E Jesus disse que a gente deve construir, e edificar a riqueza onde? Nos céus, onde a traça e nem os ladrões roubam, destroem. Então, embora essa igreja fosse pobre, terrenamente falando, Jesus disse que ela era rica para com Deus, isso que importa. Embora a igreja fosse avaliada pelos homens como uma igreja de pessoas que não tinham valor, Jesus está dizendo, mas vocês têm um grande valor diante de mim, um grande valor diante de Deus, porque para Deus, irmãos, não importa o ter, mas importa o ser, Então, não é ter bens, não é ter fama, glória aqui no mundo, mas é ter relacionamento com Ele. Então, isso que é o importante. Então, essa igreja era importante, e Jesus não faz nenhuma repreensão a essa igreja. Se você observar, não tem uma repreensão a essa igreja, É porque essa igreja era a parte fiel das igrejas para quem Jesus estava escrevendo a carta. Então, essa igreja representava a parte fiel da igreja dos nossos dias, os irmãos que são fiéis àquilo que estão vivendo, e Jesus nos incentiva a ser fiel até a morte. E nós podemos ser pobres para essa vida, mas sermos ricos para Deus em boas obras. Outro ponto também de ser fiel até a morte é estar pronto para viver por Cristo e, se for preciso, morrer por Ele. Ontem, aliás, eu li uma mensagem de um pastor que colocou no grupo de WhatsApp, e uma frase, eu até li a frase para a Nilza e fiquei pensando nessa frase um tempão ontem. Ele disse assim: se você fosse hoje preso, acusado de ser cristão, haveria na sua vida provas de que você é verdadeiramente um cristão? Vou repetir. Se você hoje fosse preso, acusado de ser cristão, haveria na sua vida
provas suficientes para mostrar que você é mesmo cristão? É uma frase para a gente começar a pensar, não é? Porque dizer que é cristão, irmãos, qualquer pessoa pode dizer. Uma simples pandemia, irmãos, não é? Um vírus aí tirou a fidelidade de tanta gente. Pensa, irmãos, quantas pessoas deixaram de servir a Cristo por medo de um vírus, de uma doença que estava aí, e não vão mais às igrejas, afastaram e não estão indo mais à igreja, não estão servindo mais a Cristo. Quantos nós conhecemos, irmãos, que passaram por isso? Não é verdade? Então, qual a evidência no nosso dia a dia de que realmente nós estamos fiéis a Cristo, nós vamos viver fiéis a Cristo, estamos dispostos a viver e a morrer por Ele? Se hoje a igreja fosse proibida de reunir, nós íamos deixar de viver a fé em Cristo? Cuba, irmãos, promoveu o maior crescimento da igreja evangélica na década de 90, né, para o ano 2000. Só um minutinho, Beto. Cuba, Fidel Castro, na época, Fidel Castro proibiu que tivesse reunião com mais de 50 pessoas. Então, todas as igrejas que tinham mais de 50 pessoas tiveram que dividir. Pensa aí. Então, a igreja tinha 200 pessoas, 200 membros. Ela teve que dividir em 4 para reunir. Então, fundou 4 igrejas. Está comigo aí? Da próxima vez, Fidel Castro, não satisfeito, porque estava aumentando o número, aí disse que não podia reunir mais de 10 pessoas no mesmo lugar. Aí o que ele criou, irmãos? Células. E aí as células se multiplicaram em Cuba. Irmãos, durante toda a era da igreja, o diabo não conseguiu destruir a igreja, irmãos. Em lugar nenhum no mundo, você pode pensar, em lugar nenhum no mundo o diabo conseguiu destruir a igreja, acabar com a igreja. Sempre houve um remanescente fiel. Alguém que serviu a Cristo. Mas uma coisa importante, irmãos, quem não é crente mesmo de verdade, quem é crente só pela boca, não suporta provas, não permanece fiel. O maior testemunho, irmãos, que nós temos, maior testemunho que nós damos da nossa fé e da nossa fidelidade a Cristo é quando nós somos postos à prova. Então as provações, as dificuldades, elas vêm justamente para demonstrar para o mundo que nós somos crentes. Se nós desviamos, se nós afastamos, nós esfriamos por qualquer tribulação que nós enfrentamos, é porque isso não tem muito sentido, irmãos. Não tem muito sentido. Beto? Eu, na epidemia, eu agradeço a dona Dilma, e eu estava buscando pão, né? E ela pegou, eu falei, mas você está vindo buscar pão, você está tendo contato com outras pessoas, você pode vir à igreja, você não vai ter problema. Aí eu lembrei do Salmo 91, né? Que fala que cairão 1000 ao teu lado, 10.000 na tua direita, mas tudo será justiça. E quando aconteceu, Amém. muita gente que eu conheci, dona Lili, teve Covid, ficou 90, acho que 90, 91. Passou assim como se não fosse nada. Era uma serva do Senhor. Interessante, irmãos, nós falando disso, né? Vamos pegar o testemunho da nossa igreja aqui. Diretamente da nossa igreja, nós não perdemos nenhum membro para a pandemia, lembra? Amém. Não morreu ninguém da igreja com o Covid. Perdemos, assim, familiares, né? Mas membros da nossa igreja, Deus guardou, não morreu nenhum. Aí a pessoa ia no ônibus, ia trabalhar, ia na padaria, no supermercado, tudo, mas não podia vir na igreja porque ela tinha medo de contaminar e morrer. É a tribulação para revelar a fé, né? E aí a pessoa dá para trás. Ricardo? A questão que nós estamos estudando hoje, que é sobre fidelidade, ser fiel, né? É diferente, muitas vezes, que é anunciado hoje. As pessoas, hoje é anunciado, seja fiel para você receber bênçãos e ser próspero.
você for fiel, você vai ser abençoado. Né? E ali está mostrando que a pessoa está sendo fiel e ainda assim está sujeita a grande tribulação. Passar por grande tribulação. E cara, eu quero pegar esse no finalzinho aqui, nós já estamos terminando, pegar no finalzinho, justamente essa palavra sua aí, para a gente concluir aqui, tá? Então, no finalzinho da carta. Aí ele diz assim, no final da carta, ele diz assim, olha, eis que o diabo está para lançar alguns dentre vós em prisão, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. E aí ele diz, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então o que Jesus estava garantindo aos irmãos da igreja lá de Esmirna, né? Então a primeira coisa que Jesus estava dizendo é o seguinte, que a tribulação que eles iam passar, ela viria. E ele conta como ela viria. Ele diz assim, o diabo vai colocar vocês, né, na tribulação. Então ele diz assim, tribulação é certo, vocês vão passar por tribulação. Essa é a primeira coisa que Jesus diz. Segunda coisa que Jesus diz assim, a tribulação tem um tempo limitado. Ele diz aqui 10 dias, não é? O 10 dias aqui, irmãos, não é literal, não são 10 dias, né? Literalmente. Mas está dizendo assim, que há um tempo marcado para a tribulação. E é mesmo, irmãos, toda tribulação na vida de um crente, ela tem um começo e ela tem um fim. E Deus é que limita isso. Deus determina isso. Então ele está dizendo assim, olha, vocês não sofrerão para sempre. Vocês sofrerão dentro do tempo em que Deus vai permitir. Então quem está no controle da tribulação? É Deus. Quem está no controle da vida, irmãos? É Deus. Então saiba, você vai passar por uma luta, mas essa luta terá um início e terá um tempo em que essa luta vai cessar. Essa é a promessa que ele está dizendo. Terceira coisa, ele está dizendo assim, é breve. Quando ele diz 10 dias, ele está dizendo assim, que é algo suportável. Você vai ter condição de passar por ela. Você vai conseguir, né, passar. E a presença dele é que garantiria isso para a vida. Aí ele faz uma promessa, dizendo assim, então, ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Lembra que eu falei no início aqui, que ele disse que a fidelidade aqui não é questão de permanecer por um longo tempo fiel. Aqui é estar disposto a manter-se fiel, seja na vida ou seja na morte, certo? E aí a promessa, veja aqui, olha a promessa, dar-te-ei o quê? A coroa da vida. Veja, ele não disse, e dar-te-ei a vida eterna. Por que ele não disse isso, irmãos? Porque ninguém é salvo pelo sofrimento. Nós somos salvos pela morte de Cristo na cruz, né, pelos nossos pecados. Então, ninguém é salvo por sua fidelidade. Ninguém é salvo pelo sofrimento. Então, quem vive fiel no sofrimento e enfrenta a morte por fidelidade a Deus, ele receberá o quê? Uma coroa, e não a vida eterna, né? Não a vida eterna. Porém, ele vai e fala uma outra coisa no último verso. Olha que coisa interessante. Ele diz assim, o vencedor de modo algum sofrerá dano da segunda morte. Então, ou seja, o salvo, ninguém é salvo por ser fiel, ninguém é salvo pelo sofrimento, mas o salvo jamais sofrerá dano da segunda morte. Qual é a segunda morte, irmãos? O inferno. O inferno. Está vendo a promessa? Né? Aí eu queria pegar o gancho do que o Ricardo falou ali. Então, hoje as pessoas estão pensando que a fidelidade é para receber alguma coisa de Deus, então é troca, certo? Ninguém deve ser fiel à coroa que vai receber. Tem que ser fiel a Cristo. Fiel não para receber, Fiel sem ter, mas recebe porque foi fiel. Olha, gente, é um trocadilho, mas tem todo sentido. Ninguém deve ser fiel para receber, mas recebe quem é fiel. No reino de Deus é sempre assim, né? Então, ninguém deve fazer as coisas para Deus para receber, mas todos aqueles que servem, no final recebem.
Os apóstolos não foram salvos porque abandonaram tudo para seguir a Cristo. Mas Cristo prometeu para eles: vocês que abandonaram tudo por minha causa, receberão muito mais nessa vida e na vida eterna. Então, nós não fazemos para ser salvos, nós não fomos fiéis para sermos salvos. Mas nós, por sermos fiéis e por sermos salvos por Cristo, nós receberemos na eternidade. É promessa. Por isso o texto diz: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. E você vencendo. Olha que coisa interessante, irmãos. Está tudo ligado aos Jogos Olímpicos, né? Quando o vencedor dos Jogos lá em Esmirna recebia uma coroa de ouro, os crentes fiéis receberiam a coroa da vida eterna, né? De vida. Uma coroa na vida eterna. E aqueles que permaneceram fiéis, de maneira alguma morreriam, né? Teriam vida para sempre, vida eterna. Amém? Alguém quer perguntar? Quer falar? Pastor, eu morri pelo mundo, mas Jesus fala sobre, talvez até seja o sentido, né? Parece que bate com esse morrer para o mundo. E viver para Deus. Porque eu viver, ser fiel até a morte, mas no dia a dia do cristão, ele morrer para aquelas coisas que ele é fraco, ele não é permitido, não é vasto lá. E às vezes a tribulação seja justamente para isso, né? Então, a tribulação às vezes é um instrumento de Deus de purificação. As fraquezas, não é? As fraquezas do ser humano, sim, né? Nos dias de hoje, eu tenho que renunciar a isso, eu não devo fazer isso, né? E essa fidelidade aí está ligado a isso, ser fiel também, negar a Jesus, mas não viver. A pessoa está negando Jesus. Se ele tem um bom procedimento, ele está honrando Jesus, né? E não está. São as marcas, né, da nossa fiel até a morte. E logicamente vai ter um pleno no fim. Amém. Galardão. Mais alguém quer falar, gente? Não? Então, a aula dos jovens terminaram? Lá? A aula dos jovens. Quero. Se você quiser desligar, então, tá? Nós vamos agora passar para o batismo do Davi. Quero pedir Rafael que vem aqui à frente, Fernanda, trazendo o Davi, né? E quero pedir Beto para me ajudar aqui.